Bem, então a questão 7, ela diz o seguinte: uma janela foi construída com a parte inferior retangular. Olha só, ele dá algumas informações importantes aqui. Ele diz que uma janela foi construída com a parte inferior retangular. Ou seja, essa parte que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Que a gente está colorindo agora de amarelo. Então, essa parte é a parte inferior da janela e ela vai ser um retângulo, né? Como vocês estão vendo aí. E ele continuou. E a parte superior no formato de um semicírculo, que é essa que a gente vai deixar aí na cor cinza. Então, a parte superior da janela é um semicírculo. Olha que isso aqui é importante. Como mostra a figura abaixo. Continuando a leitura, na parte de baixo, tem dizendo o seguinte: se a base da janela mede 1,2 metros, olha só, a base é essa, viu, gente? E a altura total mede 1,5 metro, perceba que ele fala aqui de altura total, certo? Onde sai da base, que é um retângulo, e vai até o final, né? A altura final, que inclui aí o semicírculo. Dentre os valores abaixo, o que melhor aproxima a área total da janela em metros quadrados é. Então, o que é que ele está querendo? Ele está querendo a área total, certo? Então, agora a gente vai começar a organizar a nossa resolução. Ele deu duas informações importantes. Ele disse na primeira que tinha uma parte retangular, ou seja, a janela é formada por uma parte retangular e outra parte que é um semicírculo. Em outras palavras, essa parte que é um semicírculo, na verdade, é a metade de um círculo. Então, a janela tem duas partes, né? E para a gente colocar a área total, para calcular a área total, precisamos juntar a área retangular, que eu vou fazer assim, desenhar um retângulozinho aqui, mais a área do semicírculo, fazer até assim. Então, vocês já viram que a gente precisa aqui da área total, aliás, área retangular, e precisa também da área do semicírculo. Também vou colocar já aqui como a gente vai calcular essa área. Área do semicírculo. E aí, gente, semicírculo feio, mas tudo bem. A área do retângulo, né, lembrando dos estudos que fizemos aí quando estava falando das áreas aí dos quadriláteros, né, do retângulo, do quadrado, a gente sabe que a área do retângulo é a base vezes a altura, certo? E agora a gente pode identificar, gente, essa base já de cara aqui, né, no nosso retângulo. A base, vou colocar aqui do lado, a base é 1,2 metros. Mas a altura, alguém consegue identificar aí? O segredo está nessa altura, né? Em descobrir essa altura. Alguém conseguiu encontrar? Pode socializar aí com a gente. Eu não fiz essa não, professor.
Certo. Alguém fez? Olha só, gente, pensa aqui comigo. Essa altura ela não pode ser considerada a altura do retângulo, concorda? A altura do retângulo é até aqui, ó. É esse pedaço aqui. Quando passa, né, daqui, juntando tudo, então eu tenho essa altura total. Mas esse pedaço aqui é quem? A gente precisa identificar quem é ele. Esse pedaço aqui, gente, não sei se vocês vão concordar, ó, mas como aqui é um semicírculo, essa parte cinza aqui é um semicírculo, então, se eu tivesse a circunferência completa aqui, né, eu teria aqui esse pedaço que sai do centro até o final da circunferência, eu teria o raio. Eu teria o raio. Concordam? Então, esse 1,5 aqui, ele está, na verdade, juntando a altura e o raio ao mesmo tempo, certo? Então, 1,5, ele é justamente a altura do retângulo mais o raio. Professor, e quem é o raio? Qual é o valor do raio? Será que agora vocês conseguem identificar o valor do raio? Valendo um ponto aí para quem responder. Alguém se habilita? É um, Um? Não, sim. olha direitinho aí. Vou clarear a mente de vocês um pouquinho, viu? Esse raio, gente, ele é a medida que sai do centro da circunferência até tocar na borda dela. Mas isso em qualquer ponto que eu fizer isso, saindo do centro até o tocar na borda da circunferência, é raio do mesmo jeito. Então, posso sair daqui, ó, e tocar aqui, que continua sendo a mesma medida do raio. E agora, hein? Será que vocês conseguem identificar quem é a medida desse raio? Eu acho que é 0,6, porque como é a metade de 1,2. Exatamente, Alberto. É exatamente isso que eu queria que vocês percebessem. Já vou anotar aqui. Exatamente. Porque, ó, aqui embaixo é 1,2, certo? Então, se aqui o raio está dividindo, né, na metade, né, da circunferência, então ele está acabando de dividir também o retângulo. Então, aqui é 0,6 ou 0,60 e esse outro lado também é 0,60. Juntando tudo dá exatamente 1,2. Acontece que esse raio aqui, ele é o mesmo que esse, ó. Então, esse raio, que eu anotei aqui em cima, na verdade, a medida dele existe, só não foi colocada, mas existe, né? Na verdade, ela é 0,60 metros, certo? Então, agora fica fácil de descobrir quem é a altura, né? A altura do nosso retângulo aqui. Se aqui é 1,5, eu retiro o 0,60, então vai sobrar exatamente a altura do nosso retângulo. Ou seja, 1,5 menos 0,60 ou 0,6 vai ficar aí 0,9, né? Ou 0,90 metros. Então, eu descobri aqui que a altura é 0,9 metros. Agora fica fácil a gente descobrir quem é a área, né? A área do retângulo, que é a que a gente vai precisar para juntar no final a área total da janela, certo? Então, a área do retângulo é igual à base, que é 1,2, vezes o 0,9, que a gente acabou de descobrir aí, que é a altura, né? Fazendo as contas aqui, a gente vai ter qual o resultado? 1,2
vezes 0,6. Olha, 0,9, né? Vai dar exatamente, ó, 1,08, como se trata de área, metros quadrados. Certo? Então, descobri aqui a medida da nossa área do retângulo, ou seja, metade já da janela, metade não, parte da janela já foi descoberta, né? A área. Falta outro pedaço. E o outro pedaço, gente, é justamente a semicircunferência, ou seja, é a metade da circunferência. Como é que a gente calcula isso, professor? Olha só, é, a área total da circunferência, se eu tivesse a circunferência completa, seria o quê? Alguém lembra da fórmula aí? I, né? Vezes o raio ao quadrado. Esse seria da circunferência completa. Mas aqui eu tenho a metade da circunferência. Então, qual é a dedução da fórmula? Dividir por 2. Quando eu divido por 2, eu estou exatamente encontrando a semicircunferência. Fazendo as contas aqui, a gente vai ter, ó, π, que multiplica o raio, que eu já encontrei também, né? Aliás, Alberto encontrou, vai ficar 0,6 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Fazendo as contas, a gente vai ter π igual a 3,14 vezes 0,6 ao quadrado, vai dar exatamente 0,36, se eu não me engano. É isso mesmo. Então, 0,36. Tudo isso dividido por 2. Fazendo as contas aqui embaixo, a gente vai ter 0,36 vezes 3,14 vai dar 1,13. Isso tudo dividido por 2 dá 0,56. Já coloquei aqui direto, viu, gente? Metros quadrados, porque se trata de área. Então, descobri aqui a outra área que estava faltando. Agora é só você juntar tudo, né? A área total, ela vai depender aqui da junção da área do quadrado, aliás, da área do retângulo, com a área da semicircunferência. Então, eu vou ter aqui 1,08 mais 0,56. Essa área total aqui vai ser 1,65. exatamente 1,65 metros quadrados. Deu para entender, gente? O raciocínio aí que a gente utilizou? Essas questões que envolvem circunferência, semicircunferência e outra área, você tem que montar aí uma estratégia para resolver, certo? Então, a estratégia aí foi essa aí, que Alberto aí nos ajudou a encontrar essa parte aí que estava faltando, né, do raio. Nessa questão, não sei se vocês perceberam, mas ele não pediu para usar π igual a 3,14. Ele não pediu na questão, mas a gente usou. Por quê? Porque as alternativas vieram sem o π aqui, ó. Não tem, não aparece o π. Então, significa dizer que o camarada que fez essa questão, né, que preparou essa questão, ele queria que usasse π igual a 3,14, mesmo que ele não pedisse, certo? Então, como as respostas aí, as alternativas aparecem sem o π, então você entende que precisa substituir o π por 3,14, certo? Então, continuando, gente, a próxima questão, a gente tem agora a nossa questãozinha, né? Essas questões que você está mostrando as que não eram obrigatórias, não, não era, professor? Isso. Agora essa vai ser, né? Aqui é a questão 4.
Essa que está aparecendo na tela. Essa eu pedi para vocês resolverem. E olha como ela veio. Ela veio envolvendo aí três circunferências, viu? Ou também três círculos, né? Vamos ver aqui como é que ele vai pedir isso aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, é uma questão do Enem 2015, não é tão velha, certo? Então, é bem recente ela. E ela diz o seguinte, ó. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova. Faltou a palavra substituída, que é mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos, olha só, são círculos de 2 quilômetros de raio. Isso aqui ele está se referindo às duas circunferências menores, né, que era formada pela antena, né, pelas antenas que eram menores. Tinha duas antenas aqui e cada uma formava essa linha de cobertura aí, nessa área de cobertura aí, que são essas duas circunferências que está dentro dessa maior. Todas elas tangenciavam um centro aqui que é chamado de centro ponto O, certo? E aí ele vai dizer aqui, ó, o ponto O indica a posição da nova antena, ou seja, a nova antena vai ficar aqui, no centro, que vai tangenciar, ou seja, tangenciar é quando as duas circunferências dividem nas suas bordas o mesmo ponto em comum, certo? Então, continuando, a gente tem, com a instalação de uma nova antena, da nova antena, a medida da área de cobertura, olha só o que ele está querendo, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em. Eu não sei se vocês conseguem identificar, gente, mas a área de cobertura que a gente está querendo calcular, na verdade, é essa parte aqui, ó, que está em cinza. Toda essa parte aqui é a nova área de cobertura, né, da antena que será colocada aqui no meio. Certo? A gente está acabando pintando de outra cor, mas a realidade é essa aqui, ó. Tem uma antena aqui no meio, que será instalada, e essa antena, ela vai ser justamente, ela vai projetar, na verdade, essa nova área aqui, ó, que vocês estão vendo agora em outra cor, né? A gente está pintando. Então, qual vai ser a estratégia, professor, para a gente resolver essa questão? Se alguém que tiver uma ideia, pode dizer. Eu vi que vocês responderam a questão, então provavelmente tem ideias aí de como resolver. A antena ela está Peraí aqui. que eu vou pegar meu caderno para olhar. Peraí. Ó, pega aí, Roberto. Vocês têm a antena que vai ser construída aqui nesse ponto. Certo? Essa é a nova antena. Então, qual a estratégia que vocês vão utilizar? Vocês concordam comigo que esse círculo maior aqui é uma circunferência também, assim como as outras circunferências que estão brancas aqui? Um círculo, né, na verdade. Sim. E incluído também uma circunferência. Então, gente, a gente precisa identificar, né, já que a gente tem uma circunferência, e já que a gente tem um círculo também, a gente precisa identificar quem são os raios dessas circunferências, certo? Então, vou colocar aqui, ó, a primeira, raio, vou colocar raio 1. Quem é o raio 1 aqui? Dessa aqui. Vocês conseguem identificar quem é esse raio? Se vocês forem ver, Não. está dizendo na questão, né? Ah, raio é 2. 2, né? Exatamente. E ele vai dizer que todas as duas têm o mesmo raio, essas brancas que tem aqui. Então, R1 é igual a R2, que vai ser 2 quilômetros. Pronto, a partir dessa, a gente consegue encontrar o raio da maior, da que está marrom agora. Como, professor? Qual vai ser o raio da maior? Ó, vai ser aqui esse segmento que sai do centro até tocar na borda da circunferência. Tanto faz se eu escrevo
esse segmento apontando para cá, ou também apontando para cá, dá no mesmo. É o mesmo segmento, certo? Que a gente vai chamar de raio 3. Quem é? Qual o valor desse raio 3? É 2 também, não, professor? Ó, 2 era o raio 1. Se o raio 1 ele sai daqui até o centro da circunferência, então se eu esticar para cá também vai ficar 2 mais 2, que vai dar 4, né? Consegue É, visualizar isso aí? sim. Então, o segredo estava aqui, ó. Vocês identificar quem seria o raio. Os raios, né? Na verdade, o raio da circunferência branca e o também da circunferência maior, que a gente pintou aí de marrom. Conseguiu fazer isso? Agora vamos montar nossa estratégia. O que é que a gente vai precisar calcular? Ó, a Eu gente fiz assim, precisa. professor. Eu coloquei π vezes 2 elevado a 2 é igual a 4π. Aí, como são dois raios, um de cada lado, aí ficaria 4 elevado a 2. Aí dá 16π. Certo, certo. Aí depois você vai retirar, né, da circunferência maior. Ou seja, o que Alberto está dizendo, gente, é isso. Ó. Você quer calcular a área da circunferência que está em marrom. Ou seja, vou colocar até assim, a área marrom, vou colocar um Mzinho, né, ou área maior, vai ser a área da circunferência grande, que eu vou chamar aqui de área 3, viu? Vou chamar de área 3, já que a gente chamou o raio dela raio 3, vou chamar aqui área 3. Essa área 3 se refere à nossa área da circunferência completa, a área marrom, né? A área que está toda completa aí, incluindo a marrom e a circunferência branca. Então, área 3 menos a área 1 menos a área 2. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que a gente está querendo. A gente está querendo calcular a área marrom. A área marrom não inclui as duas circunferências brancas, elas não incluem, certo? Então, significa dizer que se eu pegar a área completa aqui da circunferência maior, incluindo as circunferências brancas, que é a área 3, e se eu retirar a área 1, que se refere à primeira circunferência branca, e também retirar a segunda circunferência branca, se eu retirar essas duas daqui, vai sobrar exatamente a área marrom, que é a área que a gente está querendo calcular. É por isso que eu coloquei dessa forma, a área 3, que representa a área da circunferência grande, menos as duas áreas menores, as duas áreas brancas, né, que tem aí as circunferências que estão na cor branca. Então, o que é que a gente precisa calcular antes de fazer essa conta aqui, antes de usar essa formulazinha que a gente acabou de preparar? Precisamos calcular a área 1, que, se você observar, vai ser igual à área 2, porque as circunferências brancas são iguais, certo? Então, se eu calcular a área 1, eu já acabo encontrando a área 2. Então, vamos calcular, né? Eu preciso calcular a área 1 e também a área 3, viu? Vou deixar aqui para calcular desse lado. Então, a área 1, gente, como se trata de uma circunferência branca, né? Qual a fórmula? É π vezes o raio 1, né? Raio 1 ao quadrado. Calculando aqui, a gente vai ter o que Alberto acabou de dizer, π vezes o raio, que é 2, né? Tá aqui, ó. Raio 1 e raio 2, aqui é 2 quilômetros. Então, vai ficar 2 elevado a 2. Então, essa área 1 é igual a 2 ao quadrado, vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4π. Como se trata de área, quilômetros quadrados. Então, encontrei a área 1, que vai ser igual à área 2, lembre-se disso. E a área 3, gente, é π também vezes o raio 3, né, ao quadrado.
Calculando aqui, a gente vai ter, ó, raio 3 é 4. Então, vai ficar π que multiplica 4 ao quadrado, que vai dar 16 π quilômetros quadrados. Então, encontrei também a área 3. Vamos agora fazer a nossa conta, né, final, que é a conta para descobrir aí qual vai ser a área marrom. Então, eu vou ter a área 3, que é 16 π, menos a área 1, que é 4 π, menos a área 2, que também é 4 π. Então, essa área que a gente está procurando, a área marrom, que se refere à nova antena, né, a área de cobertura da nova antena vai ser, se vocês observarem aqui, ó, 4 menos 4, né, menos 4 com menos 4, vai ficar menos 8 π. Lembra daquela história? Daquela história? O sinal negativo indica uma dívida. Então, eu tenho duas dívidas aqui, ó, que somando essas duas dívidas, eu vou ficar devendo um total de 8. Então, eu vou ficar aqui com 16 π. Esses dois aqui vai ficar menos 8 π. Fazendo as contas, 16 menos 8 vai ficar 8 π quilômetros quadrados. Então, a resposta que eu devo marcar aqui na nossa questão é a resposta da alternativa A, né? 8 π. Entenderam? Sim, Pronto, beleza. Essa aula, de qualquer forma, gente, vai estar gravada e vocês podem rever depois, viu? E aí, gente, vem a última questão aí do exercício que eu deixei, né, na apostila. A questão número 5. A questão número 5 também foi do Enem, também em 2016, questão recente, e vocês vão ver que é uma coisa que está realmente a cada dia mais sendo mais utilizada, né, em todo mundo, que é a questão do ciclismo. Né? Então, essa questão ela pode vir em qualquer momento, em qualquer Enem, de outras formas, né, cobrando outras coisas, outros, outras possibilidades aí de assuntos envolvendo circunferência, mas é uma questão que está bem atual, certo? Então, vamos ver, vamos tentar resolver ela. Ela precisa que você preste atenção, porque é uma questão que vai exigir uma certa habilidade, não, uma estratégia. Vai exigir uma estratégia para que você possa resolver tranquilamente, certo? Então, vamos lá. Ele diz aqui, ó, um ciclista A usou uma bicicleta com rodas com diâmetro medindo 60 centímetros e percorreu com ela 10 quilômetros. Vamos guardar essas informações aqui logo para a gente não esquecer, né? Eu vou até anotar aqui, ó. Ciclista a situação dele é a seguinte. Vou fazer um círculozinho aqui. Ele diz que o diâmetro, né? Imagine que isso aqui é um ciclo perfeito, viu, gente? O diâmetro é 60, mas a gente sabe que o diâmetro quando é a corda, né, que passa pelo centro até chegar na outra parte da circunferência, ou seja, ele está dizendo que esse pedaço todinho aqui vale 60 centímetros. Mas eu vou precisar do raio, né? Do raio. Então, o raio, se aqui tudo é 60, metade, né? Vai ser 30 centímetros, certo? Vou apagar isso aqui, para não ficar muita informação. Então, pelo dia. E também nesse ciclista A, ele diz que a distância percorrida, que eu vou chamar de D1, distância 1, é de 10 quilômetros. Essa é a situação do ciclista A. Vamos ver agora a situação do ciclista B, né? Vamos continuar a ler o texto aqui. O ciclista B usou outra bicicleta com rodas cujos diâmetros mediam
40 centímetros. Ele está dizendo que o diâmetro, viu? Não é o raio, não, é o diâmetro, mede 40 centímetros. E ele percorreu a distância de 5 quilômetros. Vamos anotar isso aqui também. Ciclista, ciclista B, tem uma bicicleta também, que o diâmetro é 40 centímetros. Então, se o diâmetro, gente, é 40 centímetros, o raio só pode ser a metade do diâmetro, né? O raio que a gente vai precisar é 20 centímetros, certo? Apagando aqui para não ficar muita informação. Pronto. E ele diz também que esse ciclista B percorreu uma distância, eu vou chamar de distância 2, igual a 5 quilômetros. Pronto, essas são as informações que a gente tem aqui do ciclista A e do ciclista B. Vamos terminar de ler a questão para a gente começar a resolver. Considere 3,14 como aproximação para o π. Então, ele diz que o π vai ser 3,14. A relação, olha o que ele pede aqui. Vamos até mudar a cor agora. Olha o que ele está pedindo aqui. A relação entre o número de voltas efetuadas pela roda da bicicleta do ciclista A e o número de voltas efetuadas pela roda do ciclista B. Surgiu uma informação aqui, gente, que se você não tiver cuidado, você escorrega. Porque ele falou aqui, ó, em relação. E o que é uma relação? Uma relação, gente, ela pode ser entendida como uma fração ou ainda como uma divisão. Certo? Então, essa palavrinha, ó, pode anotar aí, é uma palavrinha importante. Quando fala em relação, então você está falando em fração. Uma fração entre quem? Entre o número de voltas do ciclista A e o número de voltas do ciclista B. Certo? Quando você fala em relação, às vezes ele traz também a palavra razão, viu? Dá no mesmo. Também acaba sendo uma fração. Então tenha cuidado com essas palavrinhas, relação e razão, que está indicando aí uma fração. Certo? Então, na verdade, o que é que ele está querendo? Né? Vou tentar dividir aqui a tela para a gente conseguir colocar todas as informações aqui que a gente vai precisar. Então, gente, eu tenho aqui, ó, vou colocar desse lado aqui. Ele disse que o π vai ser igual a 3,14 e ele vai querer a relação, né? Ele vai querer a relação. A gente sabe que relação é uma fração. Então, vamos montar já a fração aqui. Ele quer a fração do número de voltas do ciclista A sobre o número de voltas do ciclista B. Essa é a informação que a gente tem. A gente vai utilizar essa fração aqui para resolver o nosso problema. Agora, observe, como é que a gente vai calcular o número de voltas? Como é que a gente calcula, professor, o número de voltas? Aí é que tá. Vou colocar aqui. Número de voltas será a distância percorrida, né? Ou seja, o total da distância dividido pelo perímetro, né? Da roda. É aquela coisa que a gente estava explicando logo no início do assunto, gente. Se a gente quer percorrer uma distância como essa, né? Eu até citei um exemplo aqui de um pneu que soltou do carro. Esse pneu vai ter um perímetro, que é justamente se eu cortasse ele aqui, ele ia esticar. Então,
O número de volta é quantos perímetros vai caber dentro dessa pista, dessa distância aqui. Ou seja, o número de voltas será exatamente o tamanho da pista, ou seja, a distância, sobre o perímetro. Certo? Então, vou anotar essa informação que a gente fez aqui no meio, essa explicação, aqui usando apenas a fórmula. O número de voltas a gente vai usar a distância dividido pelo perímetro, ou também chamado de comprimento da circunferência. Perímetro. Certo? E, por sua vez, o perímetro, como é que calcula, professor? O perímetro, gente, que é chamado de comprimento da circunferência, lembra lá da fórmula? P, na apostila. 2π raio, né? 2π vezes o raio. Então, a gente vai precisar disso aqui também. Agora, eu vou limpar esse espaço aqui do meio para a gente começar a nossa resolução. O que eu fiz até agora foi somente montar nossa estratégia, né? Para resolver o problema. Fazer as anotações das informações que a questão traz. E agora a gente vai resolver usando essas informações e a estratégia que a gente fez, né? Ou seja, qual é a estratégia? A gente tem uma missão a cumprir, que é fazer a relação entre o número de voltas, sobre o número de voltas, aliás, o número de voltas da bicicleta A, sobre o número de voltas da bicicleta B, e a gente percebeu aí que vai precisar calcular o número de voltas para colocar nessa primeira informação, certo? Tanto na bicicleta A como na bicicleta B. E a gente percebeu também que quando a gente vai calcular o número de voltas, a gente acaba precisando do perímetro. Então a gente vai utilizar isso aí, né, também. Então vamos lá. Vamos primeiro calcular aqui o número de voltas do ciclista A, certo? Como é que a gente faz isso? Olha só, a distância percorrida pelo ciclista A foi 10, né? 10 quilômetros. Vou colocar assim. Vou colocar números agora não. Distância 1 sobre o perímetro. A gente pode chamar isso aqui, em vez de 1 e 2, distância de A e distância de B, né? Mais prático. Distância de A sobre o perímetro de A, certo? Só que tem um detalhe, gente. Tem um detalhe aqui importantíssimo que a gente não pode deixar passar. Tá vendo esse raio aqui de 30 centímetros? Quando a gente vai dividir aqui a distância pelo perímetro, que vai precisar do raio, a gente vê aqui um certo absurdo. Por quê? Porque tem uma medida aqui em quilômetro e a outra em centímetro. E toda vez que você perceber aqui que as unidades de medida são diferentes, você precisa transformar. Professor, que questão é essa? Eu vou precisar transformar quilômetro e centímetro? Sim. Porque se você fizer as contas do jeito que está, dividindo quilômetro por centímetro, não vai dar nunca a resposta que você está querendo ali marcar nas alternativas. Certo? Então, o que é que a gente faz, professor? Utiliza aqui uma tabelinha aqui que serve para a gente fazer essas transformações. Pode também por regra de 3, mas eu prefiro usar essa tabelinha, onde o metro, né, a unidade de metro fica no centro, e aqui eu vou ter 3 unidades para frente e 3 unidades aqui para trás. Aqui é quilômetro, aí vem, se eu não me engano, é hectômetro e decâmetro. Aqui vem decímetro, centímetro e milímetro. Pronto, fica fácil você transformar. Vamos pegar como padrão a unidade de metro, né? Então, olha só, vamos transformar esse 30 centímetros aqui, ele está em centímetro, né? Vou mudar aqui.
esse 30 está em centímetro, transformando para metro, gente, ele vai ter que estar aqui, ó, na casa do centímetro. Ele vai ter que voltar uma, duas casas. Ou seja, ele está 30, a vírgula que está no final dele, ela vai andar uma, duas casas, ela fica aqui. Aí, automaticamente, eu transformei ele em metro, certo? Mesma coisa eu vou fazer com o quilômetro. O quilômetro ele está aqui nessa casa. Ele, para chegar em metro, ele vai ter que andar uma, duas, três casas. Ou seja, quando eu volto a casas decimais, ou seja, eu volto a vírgula. Quando eu ando, né, para a direita, nesse caso aqui, ó, uma, duas, três, eu vou ter que acrescentar zeros aqui. Ou seja, está em 10, a vírgula, como se ela estivesse andando para frente, ó, é na verdade acrescentar zero. Um, dois, três. Então fica 10.000 metros. Pronto, agora está ok. Eu posso fazer as contas tranquilamente que vai dar certo. Por quê? Porque a distância está em metro e o raio também está em metro, certo? Então não perca aí o raciocínio que a gente está utilizando, né? A estratégia que a gente montou aqui, ó. Não perca de vista, viu? A gente abriu um parênteses ali para transformar as unidades de medida, que uma estava em metro, aliás, em quilômetro e a outra em centímetro. Mesma coisa eu vou fazer com o ciclista B, mas não é a hora ainda. Vamos utilizar aqui o cálculo do número de voltas do ciclista A. Então, a distância de A, em vez de eu colocar só 10, eu vou colocar 10.000. E aqui no perímetro, a gente pode calcular aqui, ó, perímetro de A, vai ser a fórmula, está aqui embaixo, 2π vezes R, vai ficar 2π, que multiplica o raio, que agora é 0,30, né? Vou colocar aqui, ó, 0,30, certo? Deixa assim, não modifica nada. Não faça conta nenhuma, deixa assim, que lá no final a gente vê como é que fica, porque a gente vai precisar, né, juntar os dois, número de volta de A e número de voltas de B. Então, você coloca no lugar desse P de A aqui, ó, você pode colocar aqui 2π vezes 0,30. Pode deixar assim, certo? A gente vai utilizar daqui a pouco esse número de voltas de A. Vamos calcular aqui o número de voltas de B agora. Número de voltas de B. Mesma coisa. Aí agora eu vou pegar a distância de B sobre o perímetro de B. E aí, a distância de B, a gente já viu como é que fica, né? A distância de B eu vou ter que acrescentar aí, vou ter que andar, ele está em quilômetro, eu vou andar uma, duas, três casas, então eu acrescento um, dois, três zeros, e ele passa agora a ser metros. Então vai ficar aqui 5.000 metros. Dividido pelo perímetro de B, que vai ser 2π vezes o raio, né? O raio de B. Lembre que o raio está 20, ó, 20 centímetros, certo? O raio de B é 20 centímetros. Vamos transformar. Ele vai ter que voltar uma, duas casas, ou seja, 20, anda uma, duas casas aqui, fica 0,20. Então, eu coloco do jeito que está aqui, ó, perímetro de B. 2π que multiplica 0,20. Pronto, agora você já tem todas as informações necessárias para calcular a relação entre o número de voltas de A e o número de volta de B, certo? Como o vídeo vai ficar gravado, gente, eu vou apagar essa parte do lado esquerdo aqui, viu, para a gente concluir a questão.
Pronto. Então, agora o que é que a gente vai fazer para finalizar essa questão? A gente vai utilizar essa primeira informação aqui, gente. Ó, fazer a relação agora entre o número de voltas de A e o número de voltas de B, certo? Que o número de voltas de A é esse aqui, ó, que a gente acabou de calcular, dividido pelo número de volta de B, que é esse outro que a gente também calculou, certo? Sofreu para chegar nesses resultados, né? Teve que usar outras ferramentas para chegar nesse resultado. Bem, agora a gente vai resolver o problema. O que é que fica em cima? O número de voltas de A. Eu vou ter isso aqui, ó. Vou abreviar números de A sobre número de B. Então vamos colocar. Quem é o número de A? É tudo isso aqui, ó. Então vai ficar 10.000 dividido por 2π vezes 0,30. E aqui embaixo vai ficar tudo isso aqui, ó. 5.000 dividido por 2π vezes 0,20. Isso aqui que eu vou continuar aqui embaixo é uma divisão de fração, gente. E o que é que acontece na divisão de fração? Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, vai ficar assim, ó. 10.000 dividido por 2π vezes 0,30 multiplicado por, inverte a segunda agora, né? 2π vezes 0,20, estava embaixo, né? Coloquei em cima agora, dividido por 5.000. Pronto, agora fica fácil, porque agora você só vai simplificar. Olha só, cada zero desse aqui, gente, que está sem a vírgula, né? Ó, o 5.000 aqui e o 10.000, posso simplificar. Já eliminei esses três zeros. O 2π tem em cima e tem embaixo, então posso também simplificar. Aí sobra aqui o 10, ó, o 10 e o 5 que eu posso dividir, certo? 10 dividido por 5 vai dar quanto? 2. Então, já sei que aqui a divisão de 10 por 5 já vai ficar 2. E aqui, gente, ó, perceba que o 0,20 e o 0,30 têm a mesma quantidade de casas decimais no caso, né? Então, vai ficar 20 sobre 30. Então, vou ficar com isso aqui, ó. 2 que multiplica 20 sobre 30. História do zero aqui, ó, posso simplificar. E aí as contas finais vão ficar 2 vezes 2 dá 4 sobre 3, que será a alternativa, que a gente vai marcar aí, a alternativa 4 sobre 3, alternativa D.